bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. neste momento, se você puder, aclame ao Senhor, dê palavras a Ele de honra, de glória, exalte o nome dEle, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei
vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Esse mesmo mover, se você deseja sentir mais da presença do Senhor, peça para Ele nessa noite. O Senhor, Ele, como nós acabamos de cantar, Ele espera uma noiva preparada. Ele espera uma noiva que esteja comprometida com a causa dele. E muitas vezes isso tem se perdido dentro dos nossos corações. Essa próxima música, ela fala muito sobre o que Paulo dizia. E ele falava que ele gastaria a vida dele para servir ao Senhor, para servir aos irmãos. E isso muitas vezes nós vemos no nosso meio que tem se perdido. Será que nós temos gastado a nossa vida? Será que nós temos nos entregado totalmente ao Senhor? Será que nós temos dedicado a nossa vida para servir a Ele? Será que nós temos dedicado as nossas atitudes, os nossos pensamentos para servir a Ele? Será que no nosso dia a dia, será que as pessoas estão vendo Jesus em nós? Isso, que nós possamos aqui hoje resgatar isso dentro dos nossos corações. Não é só vir aos cultos, não é só frequentar os cultos, não é só isso. O Senhor, Ele tem um propósito, tem vidas envolvidas e nós não podemos pensar somente em nós. E que hoje o Senhor possa trazer avivamento aqui no nosso meio. Se você deseja ser essa noiva comprometida com a causa do Senhor, se você deseja, se você tem no seu coração o desejo de falar: Senhor, eu gastarei a minha vida. Eu gastarei a minha vida para te servir. Eu gastarei a minha vida para servir os meus irmãos. Se esse é o seu coração, vamos adorar ao Senhor. Mesmo que talvez você não conheça essa letra, mas preste atenção no que ela diz. Aviva-nos, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti.
que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Glória a Deus. Nesse mesmo mover, nesse mesmo espírito, que nessa noite nós possamos orar pelas nossas famílias. E eu queria pedir que cada um, cada filho, cada pai, que vocês possam se reunir nessa noite. Amém? Que cada filho possa receber a oração dos seus pais. Pais, orem pelos seus filhos, honrem a vida dos seus filhos. Como é bom ter os seus filhos aqui na casa do Senhor. Muitos não têm esse privilégio. E se o seu filho não está aqui nessa noite, não fique triste. Se ajunte com o irmão e interceda pela vida dele. Porque eu tenho certeza que na união dos irmãos o Senhor ordena a bênção. Logo, ele pode estar aqui no seu lado, adorando, louvando ao Senhor. Amém? Então, que nessa noite seja um momento, sim, de reconciliação, por que não? Filho, se você magoou seu pai de alguma forma, por alguma coisa, peça perdão. Amém? Pais, que vocês possam receber o perdão dos filhos de vocês com o coração aberto, para que vá tudo bem na casa de vocês. Amém? Oremos. Pai, nessa noite, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença. Eu quero te agradecer, meu Pai, pela vida de cada família, Senhor, que está aqui nessa noite. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos perdoar por magoar o Senhor, por muitas vezes falar palavras, ó Deus, que não provém de Ti na nossa casa. Que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos trazer, Senhor, palavras de bênção, para que nós possamos abençoar sempre os nossos filhos, Deus. Mesmo que eles errem, meu Pai, mesmo que eles façam coisas, Senhor, que não agradam o nosso coração,
mas que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, perdoá-los, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajudar nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir nessa noite, Deus, pelos meus irmãos que não estão aqui na tua casa, Pai, mas que o Senhor conhece o coração de cada um deles. Vai de encontro, Senhor, com a vida da Elisa, do Rafael, do João, Pai. Que o Senhor possa tocar, ó Deus, o coração deles, para que eles possam sentir, Senhor, a tua presença, para que um dia, Senhor, eles possam retornar para a tua casa, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada, ó Deus, pela tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, por se fazer presente aqui, Senhor, na tua casa. Pai, eu quero te pedir, Senhor, pelas vidas, Senhor, das crianças, dos jovens que perderam seus pais naquela guerra. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida dos pais que perderam, Senhor, os seus filhos naquela guerra. E muito obrigada pelo privilégio, Senhor, de estar aqui, de poder te servir, te adorar com os meus filhos, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela minha família, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, se fazer presente na casa de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, eu também quero te pedir a favor, Senhor, da Patrícia, ó Pai, coordenadora da Priscila, que o Senhor possa estar com ela, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar, Senhor, da tua presença na vida dela nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, ó Pai, muito obrigada por tudo, Jesus. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, amém? Amém, igreja. Vamos aqui. Boa noite, Pai do Senhor a todos. Bom, neste momento, eu vou estar primeiro, né, trazendo os recados, né, os recados, se eu não me engano, a gente tem 2, né, temos no dia 3 de dezembro, tá, 2 cultos. Os jovens foram chamados para estar ministrando, né, 2 cultos no dia 3 de dezembro, que o primeiro culto fica pela manhã, ali na igreja do pastor Rodrigues, na igreja do Manancial. Se não me engano, vocês não vão ter aqui, né? A gente teve um problema num dos computadores nossos, gente, a gente pede perdão, nem todas as imagens a gente tem pronta, tá? Mas o primeiro será às 10 da manhã, a gente foi convidado para estar trazendo o louvor. Será um culto de consagração aos diáconos, tá? Então, na igreja Manancial, ela fica na Rua Bandas, 434, ali no Jardim do Mar. Normalmente a gente vai lá pela manhã, é de bênção para quem conhece aqui o pastor Rodrigues, amém? E à noite, né, os jovens também foi convidado a estar trazendo o louvor, e o bispo foi convidado a estar trazendo a palavra na igreja da Yohanan, né? O tema até que o Senhor venha, né? Um dos louvores que a gente cantou aqui, a Yohanan. Aqui não tem o endereço, mas fica no domingo, dia 3, às 8h30. É uma igreja que eu não vou lembrar o nome da rua, mas fica ali para o lado do Silvina. Depois a gente vai estar colocando no grupo da igreja o endereço certinho para os irmãos. Amém? Eles conseguiram colocar a imagem. Bom, acho que são esses recados, né? O próximo culto, Santa Ceia. Então, Santa Ceia no próximo culto, dia 2 de dezembro.
né, a nossa Santa Ceia ao Senhor. Creio que é a última Santa Ceia do ano, né, então todos estão convidados para a gente estar ceando junto. Amém? Acho que era isso os recados, né, bispo? Bom, também queria aqui agradecer a vida dos visitantes, né, então a Alessandra, desculpa, é Alexandra, eu acho. Amém? Ele foi, os irmãos ali, acho que são os convidados da Flávia, né? Alexandro, José e Antônia. José, sejam bem-vindos, né, na casa do Senhor. Fiquem à vontade, né? Que o Senhor ele possa falar com as vidas de vocês nessa noite, que a palavra possa entrar no coração de vocês e que a bênção do Senhor possa estar sobre a família de vocês. Amém? Amém. Neste momento também vou estar administrando dízimos e ofertas. Amém, igreja? É um momento muito importante, né, para nós, como igreja, é esse momento de dízimos e ofertas. E dentro dele, eu estava meditando, as crianças podem subir, amém? Por favor, subam devagar, né, não corram, amém? Amém, igreja? Vou pedir para os irmãos estar abrindo em Provérbios 3, a partir do 9, né? Eu vou ler 2 versículos, fica o 9 e o 10. Amém? Diz assim, Provérbios 3, versículo 9, diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mostos os teus lagares. Amém? Até aqui, eu estava meditando nessa palavra, né? Quando a gente fala de entregar os nossos dízimos e ofertas, né? E quando a gente vai aqui em Provérbios, primeiro ele diz entregar, honrai ao Senhor com as tuas fazendas, né? Alguns dizem, honrar o Senhor com tudo aquilo que o Senhor tem, né? Com tudo aquilo que você tem, honrar o Senhor com os seus mantimentos, né? Essa palavra, acho que a primeira coisa é dízimo e oferta, ia meditando, né? E lendo em alguns lugares, e a gente sempre aprende que dízimos e oferta, o Senhor nunca está preocupado com o dinheiro. Isso é verdade. Deus não está preocupado com o valor que a gente entrega, se a gente entrega R$10, se a gente entrega 10 centavos, se a gente entrega 1.000, 10.000. O Senhor não está preocupado com o valor material que nos entregamos, mas sim com o nosso coração, a nossa obediência. E quando a gente entrega, a gente está honrando o Senhor, né? A gente está honrando a palavra de Deus, aquele que tem nos honrados. E aqui no versículo ele diz, honra o Senhor com as tuas primícias. E um dia conversando com a Denise e Michele, né, a gente falando sobre primícia. O que é primícia? Né, o que é entendimento de primícia? A primícia é você tirar a primeira parte. Então, quando o Senhor fala para você honrar com a primícia, é você tirar a primeira parte. Quando você recebe algo, tira a primeira parte daquilo, entregue ao Senhor. É a mesma coisa que você está falando assim, ó, de tudo que eu tenho, de tudo que eu estou recebendo, eu vou te entregar a minha primeira parte para que as demais sejam abençoadas, para que o Senhor abençoe as demais partes, né? Tem um ditado, né, que eu particularmente eu sempre uso para a minha vida, que mais vale 90% abençoado do que 100% amaldiçoado na minha vida, né? Quando a gente fala da 10ª parte do Senhor, a gente está falando assim, Senhor, abençoa tudo aquilo que eu tenho, e também como honra, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem depositado na minha casa, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido a minha necessidade, né? É você uma forma de agradecimento ao Senhor. E quando eu estava aqui meditando, eu falei assim, Senhor, muitos de nós, né, entregamos nossos dízimos, as nossas ofertas, né, e quando a gente continua, fala assim que, no 10, e encherão os teus celeiros abundantemente, né, e eu particularmente meditei na minha vida, eu falei, Senhor, por quantas vezes eu questionei,
né? Por quantas vezes eu murmurei, quando eu falava assim, quando na minha vida eu falo, Senhor, eu entrego meus dízimos, as minhas ofertas, né? Toda vez eu estou ali, mas meus celeiros não são cheios. Mas a minha vida não está com tanta bênção. Por quê? Por quê, Senhor? Mas por que eu não tenho celeiros cheios, né? Por que falta algo? E aí veio uma palavra no meu coração nessa tarde, que há um tempo atrás já tinha vindo no meu coração, que fica lá em João 12, para finalizar, né? Já pedi para o João se posicionar. Lá em João 12, no versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O que quer dizer, né? O que eu entendi na minha vida, através do dízimo? A partir do momento que eu entrego, mas quando eu não estou entregando com o meu coração alegre, quando eu não estou entregando com o meu coração, aquela semeadura, aquilo ali que eu estou depositando, ele nunca morre. Ele sempre vai ficar vivo, porque eu sempre vou estar pensando, nossa, eu poderia ter feito isso com aquele dinheiro, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter pago isso. Meu coração nunca sai daquilo. Então aquilo não gera fruto nenhum. É a mesma coisa do trigo. Se eu só jogar ele não morrer, ele não vai dar fruto. E a oferta e o dízimo, ele é a mesma coisa. Se eu não depositar com o coração alegre, né? Se eu não depositar para o Senhor falando assim, Senhor, está aqui a minha parte, eu estou depositando com alegria ao Senhor, ele não vai dar fruto. Porque meu coração ele sempre vai estar amargurado. Né? Então, que a gente possa entregar nossos dízimos, as nossas ofertas, com alegria ao Senhor. Né? Não esperando sempre algo, mas com alegria, falando, Senhor, obrigado. E de forma de agradecimento e honrar a vida do Senhor. Amém? Então, eu vou pedir para os irmãos colocarem de pé. Atrás da cadeira de vocês tem envelope. Né? Os visitantes fiquem na liberdade, né? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Vou estar orando, né? Eu vou pedir, né? Uma forma que eu sempre aprendi, aquele que não tem e que tem a vontade de poder entregar, pega o envelope vazio, coloca no coração, fala assim, Senhor, hoje eu não tenho, mas eu creio que eu vou ter. Eu creio que o Senhor vai me dar o recurso para que eu possa estar entregando. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, Jesus, te agradecemos por esta oportunidade, a oportunidade, Senhor, de estar entregando nossos dízimos, as nossas ofertas na Tua casa, depositando aquilo que é seu e te devolvendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Senhor, eu te peço, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante da Tua casa, que o Senhor possa derramar, Senhor, cada vez mais as bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um, que cada vida aqui, Senhor, eles possam estar com celeiros cheios, Pai, Senhor, como a Tua palavra diz, aquele que entrega, aquele que honra a Tua casa, o Senhor honrará, Senhor, cada vida. Aquele, Senhor, que não tem, mas que tem um coração, Senhor, voltado para poder entregar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades, que o Senhor possa colocar o recurso na mão de cada um aqui, Senhor. E que, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor, procurando uma porta, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, de emprego, a porta, Pai, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um. Pai, Senhor, é isso que eu te peço, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem vir depositar suas ofertas, seus dízimos, amém? E lembrando, a gente também, né, tem a nossa chave do Pix, a CNPJ da igreja, amém? Você está chamando o irmão que vai estar trazendo a palavra dessa noite, né, nossa vida do nosso irmão João, esse jovem que sempre tem enfrentado esses desafios, né, desafio de estar ministrando a palavra, amém? Amém, igreja? Quero agradecer, né, ao Senhor, primeiramente, pela vida do João, né, um jovem que sempre quando a gente coloca esse desafio na vida dele, ele sempre tem aceitado, o Senhor tem sempre usado cada vez mais a vida dele. Vou pedir para os irmãos estar direcionando as mãos de vocês sobre a vida do João, para que o Senhor possa abençoar a vida dele essa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, novamente, Senhor, em Tua presença, Jesus. Eu te agradeço pela vida do João, te agradeço, Senhor, por todas as vezes que ele tem aceitado sempre esse desafio de estar trazendo a Tua palavra, Senhor, meditando, Pai, Senhor, e ministrando nossas vidas.
Senhor, eu te peço que o Senhor possa usar a vida dele, que o Senhor possa usá-lo, Pai, Senhor, como canal da tua palavra, Senhor, que teu Espírito Santo possa guiá-lo, e que cada palavra que sair da boca dele possa entrar em nossos corações, que possa entrar na nossa mente e fazer morada, porque a tua palavra, Senhor, ela liberta, a tua palavra ela cura, a tua palavra ela transforma, e eu sei que essa palavra ele leva no coração dele, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, e é isso que ele vem trazer nesta noite sobre as nossas vidas, Senhor. Então obrigado e abençoa, Pai, Senhor, e usa a vida dele, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Paz do Senhor, igreja. Bom, como Wesley disse, eu queria primeiramente agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, e se hoje nós podemos estar aqui fazendo este culto de encerramento desse congresso, é porque foi por causa dele. Eu queria também fazer um agradecimento a vocês, da igreja, porque foram esse mês inteiro, esses 4 cultos, que vocês estiveram aqui junto conosco, dos Filhos da Promessa. Então, vocês estiveram aqui junto conosco, podendo adorar, louvar, engrandecer o nome dele a cada dia. Então, eu queria fazer esse agradecimento em nome de todos os Filhos da Promessa. Bom, como Wesley trouxe na semana passada, esse foi um congresso diferente para nós dos jovens. Foi um congresso diferente porque no primeiro congresso a gente tinha um tema que a gente mesmo determinou, que era sobre as etapas de um chamado. Mas nesse congresso a gente pegou um tema já da igreja, seguindo essa série, Determinação. E é até engraçado porque no primeiro congresso eu fiz a abertura e neste agora eu estou fazendo o encerramento. Eu acredito que eu vou fazer o encerramento até pior, porque bate aquela ansiedade, você fica mais nervoso, porque você tem que ver o que os outros vão ministrar, então você tem que ver o que Deus vai falar com você. E durante todos esses cultos, Deus foi me mostrando diferentes temas. Até um pouco tempo atrás, eu ia trazer sobre entregar o melhor, que Deus tinha tocado isso no meu coração. Mas nessas últimas semanas, Ele mudou o tema, e Ele me trouxe sobre coragem, porque tem tudo a ver com determinação. Mas aí, um pouco antes, perto dos últimos dias até chegar hoje, Ele me trouxe um tema diferente. Ele me trouxe sobre obediência, porque eu pedi uma resposta para Ele, e através de uma postagem que a Gabi postou no Instagram dela, ela falava sobre Pedro. Quando Jesus chama ele para andar sobre as águas. Pedro sabia que ele não ia conseguir, porque ele poderia se afundar. Mas ele teve fé, teve coragem, mas ele também teve obediência. Obediência de saber e poder crer em Deus. Porque ele sabia que Jesus ia segurar ele. E ali essa confirmação veio, mas eu pedi, Deus, se for isso mesmo que é para eu trazer, confirma de novo. E ali eu abri meu WhatsApp, fui abrir os status, e eu vi que a Denise postou um status. E aqui naquele status ela falava de Noé. E Noé, Deus manda para ele construir a arca. Só que Noé não era engenheiro, mas Noé era obediente. Ele teve a obediência de poder construir e cumprir a promessa de Deus. Por isso que hoje o tema dessa noite eu coloquei como determinação, um ato de obediência. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 1 mesmo. Isaías capítulo 1, a partir do versículo 19. Bom, diz assim a palavra de Deus. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Em algumas traduções, a parte, se vocês estiverem dispostos e me ouvirem, tá como se vocês estiverem dispostos e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então, primeiramente, eu queria trazer o significado de obediência. Segundo o dicionário, obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Essa expressão ela é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer, ou seja, ceder de suas próprias vontades para cumprir com as vontades do outro. É considerado um ato de conformidade perante ordens recebidas de alguém, seja uma pessoa, um grupo ou uma instituição, uma autoridade, por exemplo, a polícia. E ali Deus me trouxe alguns tópicos que nós vamos falar aqui hoje sobre obediência. E o primeiro que eu queria tratar com vocês é sobre a importância da obediência.
quando nós falamos de obediência, a primeira coisa que vem na nossa mente é os filhos e os pais, né? Esse relacionamento. E eu acabei me pegando nessa última semana uma reflexão. Eu queria deixar essa reflexão com a igreja também. Será que nós estamos sendo um filho obediente? Eu digo isso porque eu faço essa reflexão todos os dias. Será que eu sou um filho obediente? Mas não sou eu que posso responder isso. Quem pode responder isso é os nossos pais. E, no caso, os meus pais. E eles fazem isso porque eles não nos odeiam, porque eles nos amam. Eles fazem isso porque eles são amorosos e eles zelam por a gente todos os dias e sempre querem nosso melhor. E aí eu parei para pensar, quantas coisas eu já fui livrado, Deus já me livrou de tantas coisas ruins porque eu obedeci os meus pais. Porque eu escolhi ceder das minhas próprias vontades para obedecer às vontades deles, porque eles têm mais experiência que eu. E eu queria deixar essa reflexão para vocês. Quantas coisas ruins Deus já livrou vocês e os próprios pais de vocês já livraram vocês, porque vocês tiveram essa vontade de ceder às suas próprias vontades para seguir as vontades de seus pais. E é isso que Deus faz conosco. Ele faz a mesma coisa, porque na maioria das vezes nós não queremos. Nós queremos seguir nosso próprio eu, o nosso próprio caminho. Mas nós esquecemos que Ele é o nosso Deus que nos guia. Ele é o nosso Pai. E é por isso que Ele que tem que nos dizer o que nós devemos fazer. Deus sempre quer o nosso bem. E através aqui de algumas passagens que nós vamos ler, que nós vamos ver o quanto a obediência traz benefícios para nossas vidas. Tanto nas áreas espirituais, emocionais, físicas e também material. Bom, porém, o ser humano tem uma grande dificuldade de obedecer. E essa dificuldade, ela começou há muito tempo atrás. O ser humano, ele desobedeceu lá no começo, lá no princípio, no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Porque Deus, ele deu uma orientação. Vocês podem usufruir de tudo deste jardim, mas vocês não podem comer do fruto proibido daquela árvore. E foi ali a serpente, foi astuta, enganou a Eva, que depois conseguiu convencer Adão. E ali eles escolheram fazer a própria vontade deles e não seguir aquilo que Deus determinou para a vida deles. E essa desobediência deu origem ao que hoje nós conhecemos como pecado. E agora eu queria contar uma história para vocês que eu trouxe uma vez, uma das primeiras ministrações que eu trouxe para os jovens, lá no outro prédio ainda. E essa história era sobre a desobediência. Essa história ela começa com um homem. Este homem, ele um dia saiu para caminhar como se fosse um dia normal da vida dele. Ele tomou banho, ele se arrumou e saiu pela rua. Mas quando ele começou a andar pelos caminhos, ele achou muito estranho, porque não tinha ninguém nas ruas. E foi ali que ele se lembrou que era um dia diferente. Era o dia onde as pessoas iriam escolher os pecados. E aí ele lembrou que tinha uma feira, onde cada pessoa ia passando numa barraquinha e ia escolher pecados. E ele se dirigiu até essa feira. Quando ele chega nessa feira, ele vê muitas pessoas. E ali, cada barraca, um pecado diferente. Então ele vê ali o orgulho, ele vê o ódio, ele vê a tristeza, a depressão, a solidão. Mas ele vê uma barraquinha que está vazia. E naquela barraquinha está Satanás. E ele vai perguntar, ué, Satanás, por que todas as barracas de todos os pecados estão cheias, de várias pessoas lá, mas a sua barraca está vazia? Ele falou, meu jovem, a minha barraca é a da desobediência. Muito antes de você chegar, todo mundo já passou por aqui. Porque é pelo meu pecado que eu trouxe aqui que eles escolhem todos os outros. E é isso que eu queria trazer nessa noite. É a desobediência que nos leva a pecar. É quando nós deixamos de obedecer os princípios de Deus, o pecado ele se estabelece nas nossas vidas. E isso traz muitas consequências. E se nós não confessarmos o pecado, isso pode nos levar até a morte espiritual, como Paulo diz para os romanos. Então, como nós lemos no início, nós precisamos entender a importância da obediência, porque é só assim que nós vamos desfrutar o melhor dessa terra. Eu queria agora que vocês abrissem a Bíblia, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 22. Amém? Diz assim a palavra. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros.
E isso aqui trouxe uma reflexão para a minha vida da primeira peça que a gente trouxe no primeiro culto desse congresso, que falava sobre o primeiro amor. E hoje nós vemos o mundo aí fora, quantas pessoas que não têm essa direção espiritual. Quantas pessoas que estão presas somente em sacrificar e esquecem de obedecer a Deus. Ali naquela peça nós podemos mostrar como se fosse exemplificar um velório, que o que estava morto era o nosso primeiro amor. E ali depois o meu personagem, no final, ele traz uma reflexão para nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos vidrados e nós estamos tanto no automático que nós, como a Gabi disse aqui no terceiro louvor, nós só viemos para a igreja e esquecemos de adorar ao Senhor. É como se tornou algo monótono para nós. Nós viemos, nós chegamos aqui, adoramos e vamos embora. E esquecemos de obedecer a Deus, esquecemos de louvar, esquecemos de levar e pregar o ID, esquecemos de levar a palavra para Ele, para as outras pessoas. Então, como o meu personagem traz também, ele diz que essas pessoas estão presas na religiosidade. E muitas vezes não prefere abdicar das suas próprias vontades e esquecer de obedecer a Deus. É como Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 46. Se quiserem, não precisam abrir. Mas Jesus, ele traz uma indagação para o povo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? E é isso que Deus traz para as nossas vidas hoje. Não adianta nós ficarmos somente chamando, pedindo a vontade dEle, sem nós não obedecermos. É claro que Ele vai nos ajudar. É claro que Ele vai nos dar as bênçãos, porque Ele é misericordioso. Ele é um Pai que ama todos nós, Ele nos acolhe. Mas como basta nós só ficarmos chamando, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, mas nós não praticamos aquilo que Ele nos traz para nossas vidas. Então, agora eu queria ir para uma parte para falar alguns personagens. Vou estar falando de alguns personagens que foram ditos aqui nesse congresso, que pode nos trazer exemplos de como a obediência pode trazer benefícios e muitas bênçãos para nossas vidas. A base da obediência é o amor ao Senhor, pois foi isso que Ele fez para nós, quando Ele veio em forma de homem e morreu na cruz, e com tanto amor se entregou, mesmo nós sendo ainda pecadores. E agora, como eu disse, eu queria estar fazendo uma retrospectiva, trazendo de volta alguns personagens que foram ditos aqui, em cada culto, e onde a gente pode ver a obediência de cada um deles. E eu queria começar por Davi, que foi o que a Sabrina trouxe no primeiro culto. Ela trouxe sobre se permanecer no propósito. E Davi foi um homem que permaneceu no propósito dele. Davi é um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia, tanto de determinação, porque desde criança e muito jovem, ele já cuidava daquilo que o seu pai pedia para ele cuidar. Ele apacentava as ovelhas de seu pai Jessé. E ele também era um homem de coragem, porque se formos ler nos Salmos, ali mostra que Davi matou um leão e matou um urso para poder salvar as suas ovelhas. Mas Davi também foi um grande exemplo de obediência. E aqui eu vou mostrar para vocês duas situações que Deus me trouxe, onde nós podemos ver a obediência de Davi. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, lá em 1 Samuel de novo, só que agora no capítulo 16, a partir do verso 14. Amém? Todos abriram? Bom, diz assim a minha palavra. Davi e Saul. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: Então, procure um homem que saiba tocar bem a harpa, e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho,
e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Saul gostou muito dele. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. No verso 22, Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Bom, essa passagem ela vem logo depois que Samuel vai à casa de Jessé, e ele vem pedir que ali na casa de Jessé estava o próximo rei de Israel, porque Deus tinha ordenado isso a Samuel. E ali Jessé ele pede todos os filhos dele, e vem os 7 filhos de Jessé, mas Davi não, porque Davi estava apacentando as ovelhas. E ali Jessé vai apresentando as características de cada filho, vai falando: olha, esse é meu filho, ele é mais forte, ele é guerreiro, ele está no exército. Mas ali Samuel sabia que ali não tinha quem deveria ser o próximo rei. Então ele pergunta a Jessé: você tem mais um filho? Ele: eu tenho, mas ele é apenas um jovem, ele é apenas um menino fraquinho, um pastor de ovelhas. Mas Samuel olha para Jessé e fala: mande chamar o menino. E o menino vai. E Davi vai até a casa do pai dele, e ali quando ele entra, Samuel percebe, ele sente ali em Davi algo diferente. Ele sabe que Davi era ele que era para ser ungido o próximo rei de Israel. E ali ele é ungido, e logo depois que ele é ungido, o Espírito de Deus, a presença de Deus sai de Saul, porque ele já tinha desobedecido a Deus, que eu vou estar falando um pouco mais para frente. E ali, saindo a presença de Deus, um espírito mau vem afrontar Saul. Só que Saul não estava mais aguentando esse espírito mau, e pediu que alguém venha para poder afastar isso dele, pelo menos por algum momento, para ele se sentir em paz. E é quando um dos servos de Saul sabia que tinha um menino na casa de Jessé que sabia tocar harpa, e sabia tocar louvores e salmos. Então, como nós lemos aqui, Davi vai até a casa dele, vai até o rei, vai até Saul. Mas antes dele ir até Saul, ele faz uma coisa para o pai dele. Ele pega algumas coisas que o pai dele pede e leva para ele. E aqui nós vemos a primeira coisa. Davi, ele é obediente ao pai dele. Ele poderia não escolher levar, ele falou: mas é o rei que está me chamando, por que eu vou levar isso para ele, sendo que ele só está me chamando? Ele não precisa desses presentes, é o rei, ele já tem tudo. Mas Davi, ele é obediente ao pai dele, porque ele sabe a autoridade que está na casa dele. Então Davi pega aquelas coisas do pai dele e leva até Saul. E quando Saul encontra Davi, ele vê ali também, como Samuel, algo diferente naquele menino. E ele gosta, à primeira vista que ele vê, ele gosta de Davi. Então ali a gente vê o segundo ponto da obediência de Davi. Davi, ele foi obediente às autoridades. Davi, ele tocava para o rei, não porque ele queria ou porque ele era obrigado, mas porque ele gostava. Ele gostava de tocar os louvores e os salmos, porque ele via que o espírito maligno saía de Saul. Agora, eu queria que vocês fossem um pouco mais para frente, lá em 1 Samuel, no capítulo 24. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra: Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor, Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor.
Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência, com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras do que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pôde ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Bom, aqui a gente pode ver outra parte da história da vida de Davi, que é quando Saul descobre que Davi já tinha sido ungido rei. Então ele fica muito irado e começa a perseguir Davi. E aqui que a gente vê outro ponto da obediência de Davi. Davi, ele foi obediente a Deus, mesmo sendo perseguido. Porque para salvar a vida de Davi, Deus pedia que ele fosse com seus homens de confiança até o deserto, que lá ele ia preparar uma caverna para eles se abrigarem. E Davi, sem pestanejar, partiu para a caverna e foi se esconder. Mas ali Saul encontra Davi, sabia que ele estava escondido ali. E ali a gente pode ver de novo a obediência de Davi com as autoridades. Ele tinha a vida inteira de Saul em mãos. Ele podia simplesmente tirar a sua espada e acertar onde ele quisesse do corpo de Saul. Mas ele sabia que, enquanto Davi ainda não fosse rei, o rei ungido era Saul. Então ele teve essa obediência e não cedeu das suas próprias vontades. Porque eu imagino que a carne de Davi estava falando: caramba, o cara está te perseguindo e você tem o corpo dele inteiro, você pode matar ele. Mas não, ele seguiu as vontades de Deus. Ele seguiu as vontades de Deus e não matou Saul, porque ele sabia que ele era ungido. E se ele fizesse aquilo, a desobediência de Davi naquele momento poderia trazer consequências para a vida dele. E é o que a gente vai falar agora. Porque Davi era um homem muito íntegro, mas em um momento da vida dele, ele errou. E ele errou muito feio. Que a Sabrina trouxe no primeiro culto, que é a desobediência de Davi. Agora eu queria que os irmãos fossem um pouco mais para frente, lá para 2 Samuel, no capítulo 11. Amém? Todos acharam? Vou estar lendo a partir do versículo 2. Davi e Batseba. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Continuando, a partir do versículo 6. Davi e Urias. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois, Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu, e essa parte eu queria que vocês prestassem bastante atenção: a arca, Israel e Judá fincam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi convidou para comer e beber com ele. Davi convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito. Na companhia dos servos do seu senhor, ele não foi para casa. A morte de Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho para que ele seja ferido
e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabiam que estavam os homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o heteu. Bom, essa história ela é contada em duas partes. Temos a primeira parte do pecado de Davi, quando ele se deita com uma mulher casada, ele sendo casado também. Ele se deita com Batseba porque ele achou muito bonito. E ali mostra esse pecado de Davi, o primeiro pecado, onde ele se deita sendo casado. Ele comete o crime do adultério, que naquela época era um crime severo. E logo após, ele comete outro crime, mas não diretamente, mas sim indiretamente, que é o crime do assassinato. Ele mata a vida de Urias, colocando ele à frente do exército. E por que eu pedi para vocês prestarem atenção no versículo 11? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Essa parte é importante porque eu estava vendo essa semana e caiu justamente essa pregação. Era um pastor dizendo: por que Davi pecou tão grande nesse dia? Porque quando ele se deita com Batseba, costumosamente a arca de Israel, a arca da aliança, ficava dentro do palácio. E a arca naquela época representava a presença de Deus. Quando Davi se deita com Batseba, a arca estando lá na guerra, Davi estava longe da presença de Deus. E é ali que ele perde uma das coisas mais importantes que ele diz quando jovem. Um dos salmos mais bonitos de Davi é quando ele diz que: Senhor, que eu possa perder tudo, mas que eu não perca a sua presença. E justamente quando ele comete esse crime, é quando a presença de Deus não está com ele. E aqui podemos ver o tamanho do pecado da desobediência a Deus. Quando nós somos desobedientes a Deus, a presença do Senhor não está mais em nossas vidas. E nos faz cometer pecados que jamais imaginamos que nós podíamos cometer. Então essa é importante de sermos obedientes a Deus. Porque obedecer ao Senhor é amar a Ele. E amar a Ele é ter a presença dEle em nossas vidas. E foi aqui neste momento que Davi pecou. E teve um dos piores pecados, aquilo que ele jamais, nunca quis na vida dele, ele acabou fazendo nesse dia. Bom, agora eu queria passar para mais um personagem, que foi falado também aqui neste congresso. E o segundo personagem que nós vamos falar é Abraão, que foi o que Wesley trouxe no culto passado. Abraão, ele é um dos personagens mais famosos da Bíblia. Ele é considerado o pai dos judeus e dos árabes. Abraão, ele nasceu e viveu boa parte da sua vida na cidade de Ur, que era a terra dos caldeus, na Mesopotâmia. E assim como Davi, Abraão, ele é um grande exemplo de determinação. Mas além de ser um exemplo de determinação, Abraão também é para nossas vidas um exemplo de fé, esperança e obediência. Abraão, ele foi obediente também em 2 pontos, que é agora que eu vou estar falando com vocês. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Gênesis, a partir do capítulo 12. No versículo 1. Amém? Diz assim a palavra: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló. Todos os homens e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Bom, aqui a gente vê um ponto que mostra que Abraão foi obediente quando chamado por Deus para sair de sua terra. Como eu disse antes, Abraão morava na cidade de Ur, terra dos caldeus. E nessa época, a Mesopotâmia era uma terra abençoada. Tudo que você colhia, você plantava, você tinha paisagens belas. Então, Abraão, ele tinha toda a tranquilidade que ele poderia ter para criar os seus filhos, criar o seu gado, criar suas plantações e viver com a sua família. Mas ali, Deus toca num ponto para ele e fala assim: você confia em mim?
Então é hoje que eu vou te testar, se você é obediente. E ele pede para Deus: vai para a terra que eu te prometer. Se você for obediente a mim, lá você será pai de multidões. Eu te abençoarei e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. E aqui a gente pode ver a obediência de Abraão. Abraão, sem pestanejar, largou tudo que tinha de bom. Ele poderia viver no comodismo dele, mas não. Ele sabia o que Deus tinha preparado para a vida dele e confiava e cria no Senhor. Então ele partiu com a sua família para a terra que Deus havia prometido. E agora, um pouquinho mais à frente, queria que vocês fossem para Gênesis 22, que é uma passagem bem conhecida. É quando Abraão é obediente a Deus, quando ele pede o seu filho Isaque em sacrifício. Bom, diz assim a palavra: Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Bom, esse é um dos versículos mais conhecidos que temos na Bíblia, e quando nós falamos de obediência e também de fé. E como Wesley trouxe, né? Ele, como pai, ele disse: eu jamais conseguiria cumprir isso que Deus falou. Imagina Deus chega para vocês hoje, que são pais, e fale: traga o seu filho e vamos lá que você vai oferecer o seu próprio filho em sacrifício. Imagina para um pai ter que ouvir isso. Abraão, quando ele saiu para cumprir o chamado de Deus, nós lemos que ele tinha 75 anos. Quando ele foi ter Isaque, Abraão tinha 100 anos. Então ele demorou 25 anos ainda para depois ter esse filho. E ele era o bem mais precioso da vida dele. Ele tinha tudo, ele tinha as terras que Deus prometeu, ele tinha suas plantações, ele tinha os seus animais, mas ele tinha o bem mais precioso da vida dele, que era o seu filho. O bem mais precioso da vida de um pai é o filho. E imagine então você ouvir essa mensagem de Deus falando: pega o seu filho e me dê ele em sacrifício, para eu ver se você pode confiar em mim. Eu imagino que Abraão, quando ouviu isso, as pernas deles devem ter tremido, ele entrou numa ansiedade gigante. Mas mesmo assim, Abraão era um homem obediente e cumpriu a palavra de Deus. E como nós sabemos aqui depois, Deus proveu um bode em sacrifício, e ali ele não pôde sacrificar, porque Deus só queria testar a prova de Abraão. Então, Abraão aqui, assim como Davi, nos mostra os benefícios e as bênçãos que a obediência a Deus nos traz. E agora, eu queria falar um pouco sobre a desobediência e trazer 2 exemplos de pessoas da Bíblia que foram desobedientes, que tiveram o lado contrário de Davi e de Abraão. Então, agora eu queria que vocês voltassem para 1 Samuel, onde nós vamos estar falando de Saul e sobre a desobediência de Saul. Eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Samuel 15, a partir do versículo 8. Amém? Todos acharam? Bom, como nós sabemos, Saul ele foi ungido como o primeiro rei de Israel. Mas ele começou a desobedecer a Deus quando ele decidiu seguir os seus próprios caminhos e as suas próprias vontades, que é o que vamos estar lendo aqui. Bom, diz assim a palavra de Deus: tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o que mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Bom, aqui a gente vê claramente que Saul teve uma desobediência direta ao mandamento de Deus. Ele poderia dar a explicação que ele quisesse para Deus, mas Deus não iria aceitar. Porque assim como Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele conversou com Saul.
ele tinha uma conversa face a face com Saul. E ele dá uma ordem direta para ele. Eu quero que você vá e destrua o povo dos amalequitas e também mate Agag, que é o rei deles, porque eles estavam afrontando o povo de Israel. Então, aqui eu vejo também outro ponto da vida de Saul. Eu vejo que Saul, ele teve uma confusão nesse momento, porque ele vai para cumprir o chamado de Deus. No começo ele cumpre, ele começa a destruir o povo. Mas quando o povo começa a falar para ele, mas por que não deixamos o melhor e levamos para nós? Saul pode ter imaginado, é verdade, por que eu não pego o melhor deles e também posso oferecer em sacrifício a Deus? Só que, como o Wesley pôde trazer semana passada, Deus tem um propósito para nossas vidas e um chamado. O chamado da vida de Deus para Saul era que ele fosse e matasse tudo e que acabasse com tudo. Mas Saul não, ele achou que oferecer algumas coisas para Deus era o suficiente. Mas não é isso que Deus nos quer. Deus, ele quer uma obediência total nas nossas vidas. E muitas vezes nós achamos que confundimos que oferecer o melhor para Ele é seguir o propósito de Deus. Mas não, muitas vezes nós estamos oferecendo somente uma obediência parcial. Porque quando chega num ponto a gente fala, caramba, mas se eu entregar isso aqui vai me incomodar, eu não vou gostar. Mas é isso que Deus quer das nossas vidas. Ele quer que nós cumprimos aquilo que Ele nos chamou. Ele quer que nós entregamos toda a totalidade para Ele. E eu gostaria de usar um exemplo aqui, que é o caso da Lilian e do Plínio. Imagine dois noivos, que no momento da cerimônia, quando eles vão fazer um juramento de fidelidade, e eles fazem o juramento, só que para a maior parte do tempo. Por mais que eles se amem muito, eu imagino que eles não gostariam disso. E esse é o nosso relacionamento que nós temos que ter com Deus, é o relacionamento que Deus tem com a igreja. Ele não espera que nós sejamos fiéis a maior parte do tempo. Ele espera que nós sejamos fiéis em todo o tempo. Então, que nós possamos entender isso e absorver isso. Que nós não viemos desobedecer como Saul e achar que se entregarmos só uma parte, Deus vai aceitar. Vamos entregar tudo. Vamos cumprir todo o chamado que Ele nos pediu. Amém? E agora, para chegar perto do final, eu gostaria de falar de um último personagem. É sobre Jonas, personagem muito conhecido também, e falar sobre a desobediência de Jonas. Jonas, ele era um profeta e foi chamado por Deus para pegar na cidade de Nínive. Nínive era uma grande cidade daquela época, só que ela estava cheia de pecado. E Deus queria que os ninivitas se arrependessem do pecado deles. Então eu queria que os irmãos abrissem lá a Bíblia em Jonas 1. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pegue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre um mar forte, um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Porém Jonas havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Agora vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bom, aqui a gente conhece a história de Jonas. E Jonas era um profeta, ele era temente a Deus. Mas Jonas tinha alguma coisa com a cidade de Nínive. Ele não gostava do povo ninivita, porque ele acreditava que eles não mereciam o perdão de Deus, porque eles eram inimigos do povo de Jonas. E o livro de Jonas nos ensina muitas lições, e uma delas é a consequência da desobediência a Deus. Como Jonas aqui, ele mesmo quer se afastar da presença. E um dado curioso é que
Jonas, quando está na cidade, ele quer ir para Tarsis. E na cidade que ele está, é uma cidade montanhosa. Então, para ele ir até Jope primeiro, para ir para o porto, ele tem que descer. Então, ele vai e desce até a cidade de Jope. Lá em Jope, ele pega um barco. E quando ele entra no barco, ele desce para o porão. E depois que ele está no porão, os homens o lançam no mar. Ele cai no mar e afunda. E depois que ele afunda, Deus envia um peixe para que engolisse Jonas. Então, se nós formos reparar, Jonas, a cada passo da história dele, ele só vai descendo. Ele primeiro desce para a cidade de Jope. Depois ele pega o barco, ele desce para o porão. Até chegar um momento que ele desce, cai no mar e ele vai parar na barriga de um peixe. Então, aqui nós podemos ver claramente o que acontece com o pecado da desobediência. Já gostaria de estar chamando os levitas para subir, pois nós já estamos finalizando. Eu queria deixar uma última reflexão aos irmãos. Então, gostaria que, se vocês pudessem, fechassem os olhos e pudessem refletir dentro de vocês, no interior de vocês mesmos. O que será que tem realmente agradado a Deus na vida de vocês? Será que é realmente a obediência de vocês a Deus? Obedecer a palavra de Deus e obedecer a voz dele é um dos maiores princípios que o cristão deve seguir e buscar a presença de Deus todos os dias. Tudo isso nos faz ter um relacionamento mais íntimo com ele. E como o profeta Samuel disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é a maior prova de amor que nós podemos dar. Porque obedecer a Deus é amá-lo. E amar a Ele é obedecer a Ele. Gostaria de deixar uma última palavra para vocês. Não precisa abrir. Está lá em João 14, no versículo 21. Uma palavra bem conhecida. Diz assim a palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, nessa noite, nós possamos a cada dia mais seguir a presença de Deus e buscar a presença de Deus através da obediência a Ele. Vamos obedecer. A gente sabe que é difícil. Todos nós aqui já passamos pela fase de quando éramos crianças, quando éramos adolescentes, que nós tínhamos que obedecer nossos pais. Mas nós sabíamos que sempre depois de obedecer a eles, as coisas boas vinham para nossas vidas e nós nos sentíamos bem. E assim mesmo a nossa vida com Deus. Então que a partir dessa noite, nós venhamos fazer essa reflexão a cada dia e obedecer mais ao Senhor. Amém? Essa era a palavra que eu tinha a trazer para vocês nessa noite.
dou o meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba a ti o bom perfume. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Queria perguntar nessa noite se tem alguém aqui que queria se reconciliar com Jesus, né? Ou queria aceitar, entregar sua vida para Jesus. Que neste momento fala: Senhor, eu quero entrar no concerto e viver uma vida de obediência, né? Como João pôde ministrar, que possamos obedecer cada vez mais o Senhor. A palavra é aquilo que vem. Então, se alguém nesse momento sentir no seu coração de vir aqui à frente, de entregar o Senhor e falar: Senhor, eu quero me reconciliar e voltar a obedecer. Amém? Eu vou estar aqui orando, entregando neste momento o Senhor em cada vida. E aquele que sentir, pode vir aqui, dobrar os seus joelhos e entregar para o Senhor. Amém? Jesus, Senhor, viemos aqui te colocar cada vida aqui na tua presença. Colocamos essa palavra que entrou nos nossos corações, que ela venha se fincar, e que possamos cada dia mais aprender a ser obediente como Davi foi, ter um coração segundo, Senhor, o teu coração, que possamos cada vez mais entender a tua palavra sobre nossas vidas, Senhor, o teu querer sobre nossas vidas, que possamos cada dia mais obedecer a tua palavra, obedecer, Senhor, os teus mandamentos, obedecer, Senhor, o teu ide, que possamos cada dia mais entender a tua vontade em nossas vidas,
como era a tua vontade sobre a vida de Davi reinar aquele povo, como era a tua vontade sobre a vida de Abraão entregar o teu Isaac, Senhor. Entregamos as nossas vidas a Ti, em obediência à Tua palavra, em obediência a Ti, Jesus. Oh Senhor, que o Senhor possa receber nossas vidas como um perfume suave. Oh Jesus, a nossa adoração como um perfume suave às Tuas narinas, Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida do João e por essa palavra. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por não ter deixado faltar a palavra neste altar, por não ter deixado faltar palavra de correção sobre nossas vidas, Senhor. É isso, Senhor, que eu te peço, Jesus, que possamos cada dia mais entender o Teu querer sobre nossas vidas. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Neste momento eu queria chamar o Bispo Paulo, né? Pedir para a igreja se assentar mais um pouco, né? A gente já está indo para a parte final. Pode acender um pouquinho das luzes. Queria chamar a vida do Bispo Paulo, né? Da pastora Giane. Que vai estar falando, né? Um recado para a igreja. Amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. Nós queremos agradecer todo esse mês de novembro, a qual aqui os nossos queridos jovens fizeram esse culto. Foi bênção, foi de luta, foi de batalha, mas foi de grande bênção. Hoje se encerra esse congresso, só daqui a um ano novamente, e estará novamente no novo congresso dos jovens, e que nós venhamos a cada momento orar pelos nossos jovens, porque nós sabemos que a batalha, ela é grande com os jovens. Então nós temos aqui uma grande responsabilidade em guiá-los, em orientá-los, em levar para o lugar secreto, que é o lugar onde o Senhor quer que eles fiquem. E a continuidade é em casa. Com certeza, a grande ajuda vem de casa. Aqui é uma continuidade. Mas que nós aqui agradecemos a cada um que participou. A banda, Deus abençoe a cada um de vocês, né? Aos meninos ali da mídia, a quem ministrou esse mês, a tudo que aconteceu nesse mês de novembro, né? Estamos aí findando já, quase final do ano, já, bem dizer, estamos aí em dezembro, né? Já está terminando. Mas que Deus continue sempre, com certeza Ele vai continuar falando conosco. Independente se é jovem, se é velhos, se é visitante, se é convidado, com certeza o Senhor vai continuar falando conosco. E aqui fica o meu muito obrigado a todos os jovens que participaram e a toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Bom, parabéns, né? Eu falei que ia prorrogar mais alguns dias, eles, meu Deus, né? E porque a responsabilidade não é fácil, né? É um peso. E eu parabenizo assim cada um dos jovens, porque eles mesmos dedicaram tempo, eles mesmos se organizaram juntamente com líderes para que eles pudessem fazer o melhor para o Senhor. E eu disse para eles desde o primeiro dia, eu falei assim, olha, nós como pais, né, os pais ficamos olhando e realmente nós aplaudimos, que é legal. Eu falei assim, mas busque uma aprovação de Deus. Porque às vezes nós como pais ficamos cegos, né? Em algumas situações concordamos com aquilo que às vezes Deus não está concordando. E eu tenho certeza que Deus ele está aprovando tudo isso que vocês fizeram. Vocês podem sentir dentro do coração de vocês. Cada um de vocês jovens que se entregaram e dedicaram. E eu sei que vocês vão continuar dedicando, porque essa é a vida de vocês, é a essência de vocês. Então eu tenho certeza que vocês realmente viverão este poder sobrenatural de Deus. E vocês são pessoas que vão ser, como diz na palavra, o Senhor fala sobre ser sal dessa terra, ser luz. Porque quantas pessoas que estão precisando realmente de alguém que possa direcionar, fortalecer, para levar até Cristo. Então, eu sou muito grato pela vida de vocês, e isso traz paz, até mesmo por causa de nós temos uma missão de deixar um legado.
Cada um de nós temos uma missão. Eu, como líder, tenho uma missão de deixar um legado. E não é fácil, porque nós lidamos com várias situações. Mas Deus tem dado graça. E todo o tempo quem participou viu que esses jovens, eles ministram a palavra. Isso que é importante. Eles ministram a palavra. Não foi o nome de homens que foi exaltado aqui. Não, foi o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E para finalizar aqui, eu quero deixar para todos, tem jovens aqui, tem jovens que estão lá também. E hoje teve uma confraternização da família, a família Porto, que é parte do meu pai. E encontrei um tio, e eu fiquei alguns minutinhos conversando com ele. E nesses alguns minutinhos, ele trouxe duas palavras. A primeira palavra, ele falou da juventude dele. E que ele falou da juventude dele, que ele falou assim, que ele aproveitou a juventude dele na obra do Senhor. Ele falou assim, mas também diz, ele falou, lá em Eclesiastes fala o dia da diversidade. Ele falou, nós não pensamos que vai chegar o dia da diversidade. Ele falou assim, nós pensamos o dia da felicidade, nós temos que aproveitar, temos que desfrutar, mas chega o dia da diversidade, lá em Eclesiastes 7,14 fala a respeito disso, do dia da diversidade. E ele falou assim, e hoje eu me encontro no dia da diversidade. Ele está com 90 anos. A sua esposa, ele não consegue, não dá para ele sair de casa, para ele sair, porque ela foi acometida de uma enfermidade e ela não consegue nem fazer comida. Ele está com um problema que ele não pode andar muito devido à falta de ar que ele tem. Então ele também tem dificuldades. E ele falou assim, eu estou no dia da diversidade. Mas ele continua crendo em Deus. Ele continua confiando no Senhor. Mas algo muito mais ainda, que ele, conversando comigo um pouquinho, ele disse o seguinte, ele falou assim, às vezes nós passamos a nossa vida, no dia da felicidade, no dia da alegria, nós deixamos de ir para a casa do Senhor. E quando chega a adversidade, chega um momento que nós queremos ir, mas não dá para nós irmos. É assim que está a minha vida. Eu quero ir para a igreja, mas eu não consigo ir, não dá para eu ir. No entanto, que os irmãos da igreja vão levar ceia para ele. Então o que eu quero dizer para vocês, aproveite esse dia dessa juventude de vocês, desfrute o melhor dessa presença, se renovem, se revistam dessa presença de Deus, porque o dia da adversidade ele chega, e ele não fala a hora que ele chega, e na hora que ele chegar, não tem como eu voltar atrás e falar, Senhor, agora eu quero ir. Se vocês podem estar na casa do Senhor, se vocês podem estar em comunhão, desfrute dessa comunhão, que é bênção e que fortalece. Amém? Deus abençoe a todos os jovens. E eu queria aqui, rapidamente, eu queria chamar o pastor Alexandre aqui, pastor, rapidinho. Queria que vocês aplaudissem ao Senhor. O pastor Alexandre fez aniversário, mais um ano de vida. E como sempre nós louvamos ao Senhor, sempre agradecemos a Deus por todas as pessoas que realmente têm um chamado do Senhor, porque ser pastor é um chamado. E eu queria aqui nessa noite passar um presente da igreja para você, pastor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça a sua vida, que as lutas nada venha esfriar a sua fé, nada venha poder tirar de você aquilo que realmente Deus colocou no seu coração. Foi Ele que te chamou, então é Ele que te fortalece. Pode soprar os ventos, as tempestades, mas continua confiando nele, porque foi Ele que te chamou. Amém? Glória a Deus. Eu queria que só estender essas mãos aqui, depois nós já vamos para o final, tá bom? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que sabe, assim como um dia o Senhor chamou Davi, o Senhor ungiu, e ninguém sabia que Davi já era um rei, era um ungido do Senhor. O Senhor é quem sabe, o Senhor conhece todas as coisas.
E aqui nessa noite está a vida do teu servo. Coloca a vida dele agora perante a tua face. Coloca, Senhor, as situações na vida. Senhor, sabemos que o Senhor não nos dá além do que nós possamos suportar. Por isso, Pai, nessa noite nós como igreja oramos, abençoamos a vida do pastor Alexandre, Senhor, por mais um ano de vida, que o Senhor seja realmente um momento muito especial na vida dele, que nada possa apagar essa experiência dele para contigo, de todas as bênçãos, de tudo aquilo que ele tenha recebido do Senhor, e oramos para que ele, Senhor, se conserve em saúde, para que ele, Senhor, ele possa alcançar os seus objetivos, e ele seja uma pessoa muito bem sucedida em tudo que ele for realizar, Senhor, e que a presença do Senhor esteja com ele por onde ele andar. Essa é a nossa oração, e como igreja te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, parabéns, pastor. Amém, igreja? Já termino para a parte final. Gostaria que os dois continuassem aqui. Primeiramente, né, a gente gostaria de agradecer a vida de cada um que se fez presente nesses 4 cultos dos jovens. É gratificante a gente poder fazer e ver vocês nos apoiando, né, estando aqui, nos ajudando. Quero agradecer a vida de cada jovem, como eu já agradeci hoje, né, tanto apoiando eu, a Denise e a Michelle ali a cada culto. Mas a gente queria fazer um agradecimento especial a esses nossos 2 líderes, né, o bispo e a pastora. Essa palavra determinação, quando veio através da vida do bispo, a gente olhou, fiz um culto, o primeiro culto com os jovens, eu falei assim, me fala uma referência bíblica sobre de determinação para cada um, e cada um pode trazer. E eu falei, agora fala uma terrena, né? Fala uma terrena aqui para cada um, e a maioria pode trazer a vida desses 2, né, como referências de determinação. E vocês são. E se hoje a gente pode estar aqui fazendo a obra, óbvio, cada um ele se dispôs, mas é graças também à confiança de vocês e tudo aquilo que vocês têm nos ensinados, né? E vocês são nossos maiores incentivadores, aqueles que estão em todos os cultos, aquele que sempre está acompanhando e sempre está perto desses jovens, sempre trazendo a palavra. Então esse presente é apenas um agradecimento à vida de vocês, né, por tudo que o Senhor tem nos apoiado, tudo que vocês têm colocado nas nossas vidas. Tira a foto lá. Amém? Pega isso, a gente quer agradecer a vida de vocês e que, né, venha mais congressos para esses jovens e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês cada dia mais. Amém? Estamos indo já para o final. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, que a gente só tem mais um louvor. Pode descer. Amém? A gente só tem mais um louvor e depois o bispo vai estar dando a bênção apostólica. Amém? Vamos adorar? Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Espírito chamar. Eu ouço, filho meu, de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo.
os santos som aqui, anunciando o som do novo rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Usa-nos, Deus, aqui estamos. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo. 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 Vamos mudar o mundo.
Glória a Deus. Amém, igreja. Jesus é rei. Então vamos cantar só para finalizar. Vamos lá. Você é liberto. Você é liberto por Jesus. Jesus é rei. Me conquistou. Me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei. Me conquistou. Me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei. Me conquistou. Me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei. Me conquistou. Me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei. Me conquistou. Me libertou pra viver uma nova história. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Já vamos finalizar. Próximo sábado nós temos o nosso culto Santa Ceia do Senhor, a última ceia do ano de 2023. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Senhor, obrigado por este congresso, obrigado pela disposição de cada jovem, obrigado por cada pai, por cada mãe, que, Senhor, tem realmente investido, que tem entendido, Senhor, e realmente investido no chamado, Senhor, de cada filho. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos, ó Pai, e temos certeza que as bênçãos do Senhor já estão derramadas sobre cada vida, sobre cada um desses jovens, sobre cada lar, meu Pai, e que nada terão falta, Deus. E a minha oração e a nossa oração é que o Senhor dê uma semana abençoada, que eles sejam abençoados, que haja paz dentro de cada lar, que haja, Senhor, a provisão do Senhor, que haja reconciliação contigo, Deus, e que cada tema, Senhor, esteja no coração de cada um, que possam realmente ser lido, que possa ser lembrado dentro de cada lar, Senhor. E Deus, que nada nos falte, que o Senhor esteja conosco, nos dê uma semana de vitória, Senhor. O importante para nós é que o Senhor esteja conosco, porque se o Senhor estiver conosco, Senhor, jamais vamos esmorecer. Sabemos que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Rei, e o Senhor nos libertou. Muito obrigado, que todos possam retornar para os seus lares, debaixo dessa graça, desse amor e da tua paz, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e a igreja diz: Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Vão na paz do Senhor. Vão na paz do Senhor. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo.